noite a todos, irmãos e irmãs. É sempre um privilégio estar aqui no Círculo. E hoje eu trago um tema que muitos de nós nos deparamos ao longo da vida, com os nós invisíveis. E aí eu começo com uma pergunta que pode soar um pouco íntima, mas quantos de nós já nos sentimos presos a alguma dor e não conseguimos compreendê-la totalmente? Quantos de nós, em algum momento da vida, nos deparamos com uma sensação de agonia ou um aperto no peito, às vezes em um momento de felicidade, uma sensação de vazio, dentre outras dores que nós possamos ter ao longo da vida, e nós não conseguimos, mesmo tentando racionalizá-las, mesmo tentando entender, buscar a raiz disso, chegar a alguma conclusão. E uma dor, às vezes, mesmo quando antiga, que foi esquecida, ela se mostra presente ao repetir algo no presente. Portanto, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E hoje nós vamos falar sobre essa dor que nos traz um pouco sobre o emaranhamento que nós vivenciamos ao longo da vida, da linha do tempo e de coisas que nos deparamos. Primeiramente, nós vamos passear aqui pela condução dessa palestra através de um pouco dos ensinamentos da magia ancestral de Eliphas Levi, da sabedoria de Swami Vivekananda e do poder criador do pensamento de Prince Mulford. E para quem ainda não me conhece, eu sou Márcio Gomes, sou treinador comportamental, palestrante. Eu atuei por 5 anos com auditoria de construtoras e eu percebi em dado momento que meu negócio não eram prédios, eram pessoas. Era treinar o comportamento das pessoas para que elas conseguissem viver com paz, amor, verdade, harmonia. E aqui é um pouco do meu currículo para que, se alguém quiser me conhecer nesse aspecto, ter ciência da onde é a minha fonte. Mas também busquei, assim como vocês, no esoterismo, como na Rosa Cruz, no Círculo, em outras fontes, como basear para ter as respostas de coisas que eu sempre estou em busca. E primeiro eu queria começar com vocês fazendo um convite à alma. E se nós percebemos a dor não como um castigo, mas como uma mestra que vem nos ensinar algo? Se essa dor, ela nos proporciona alguma reflexão, e dessa reflexão nós possamos entender o que essa dor quer nos mostrar. E por isso que eu chamei essa palestra de Desatando os Nós Invisíveis. Porque existem cordas invisíveis que emaranham todos nós, tanto os nossos pensamentos quanto as nossas emoções, e muitas vezes há nós nessas cordas. E através desses nós, ao invés de interpretar, porque o nó invisível, ele não aparece no espelho, mas ele é real. Portanto, se eles não aparecem no espelho e são, por exemplo, memórias não resolvidas, traumas não processados, silêncios em momentos que devia ser falado algo, e aí nós travamos e sentimos um aperto, eles podem ser revividos. E hoje eu também vou trazer um pouco sobre a constelação familiar de Bert Hellinger, que sistematizou como esse sistema de emaranhamento, que é um dos conceitos, pode atuar na nossa vida. Mas é importante dizer que é através do amor e da atenção que esses nós podem ser olhados, que essas dores podem ser sentidas, mas que pode ser leve e pode ser duradouro, pode ser tranquilo. Não precisa doer, não precisa ser algo que você precisa rejeitar ou negar a si mesmo. Eliphas Levi nos traz que o sofrimento é a iniciação da alma no templo da verdade.
Portanto, o início da busca pelo caminho da verdade, da auto-verdade, que é o caminho que todos buscamos, pode ser através de uma dor, através de um sofrimento. Ela pode ser o indicativo, ela pode ser uma luz num templo, em que vai nos indicar o caminho que sigamos. Bert Hellinger diz que a alma deseja reconciliação. Só depois disso ela se acalma. Portanto, essa reconciliação é um caminho interno, é um processo de autoobservação daquilo que essa dor está nos mostrando. Esses cordões invisíveis, esses nós invisíveis que estamos nos atendo como dor neste momento, eles só se acalmam de fato quando eles são reconciliados. E essa reconciliação ela se dá através da observação. Então a alma, ela deseja ser ouvida. E muitas das vezes a forma como ela deseja ser ouvida é através de um sinal. O sinal muitas vezes que ela dá é através de uma dor. É através de algum indício de que alguma coisa está desalinhada. E muitas das vezes, é importante aqui dizer que muitas das vezes não é uma dor física. Muitas das vezes é uma dor que só pode ser sentida pelo ser. É diferente se pessoa A ou pessoa B bateu o pé na mesa, vai sentir às vezes a mesma dor. Mas essa dor, quando eu falo desses nós invisíveis, ela é algo pessoal. Ela é algo um pouco mais peculiar. E nesse desejo da alma ser ouvida, existem os nós invisíveis que se apresentam a nós. E a dor silenciosa que nós sentimos, que só nós sentimos, ela pode ser um pedido da alma por reconexão. Mas para ela ser ouvida, precisa do silêncio. Se não houver o silêncio, se tiver muito ruído, essa dor não vai ser ouvida. Então, para falar um pouco sobre os nós invisíveis, é importante entender que os nós invisíveis, eles são reais, mas eles são imperceptíveis. É como o ar, é como o magnetismo. Nós sabemos, é comprovadamente científico. Nós sabemos que existe, mas nós não os vemos fisicamente. O nó invisível se dá da mesma maneira. Eles são estruturas sutis que formam campos, e esses campos atuam em todos os campos ou nos corpos dos seres. Portanto, pode atuar no campo emocional, esse nó invisível pode afetar o campo mental, um campo emocional, por exemplo, uma pessoa que foi traída, ela pode reverberar isso bem para frente. Ela pode reverberar isso 3, 10, 15 anos depois, através de uma dor latente que ela não identifica a causa. E essa dor, quando não observada, ela pode ter um desdobramento de ser algo paralisador, por exemplo. Então, é importante entender que são os sentimentos como abandono, rejeição, fracasso, culpas, mágoas, sentimentos que todos nós, na experiência humana, vamos vivenciar em algum momento, provavelmente. Mas e quando essa dor ela vem do nada? E quando essa dor ela impacta nos nossos comportamentos e nas nossas ações? O que fazer? Porque se a dor chega a afetar os nossos gestos, as nossas relações, e é algo invisível, essa dor está visível, estamos observando ela, mas ao mesmo tempo é de algo invisível, como desemaranhar isso? E é importante entender que muitas vezes essas dores não começaram conosco, e é isso que Bert Hellinger traz um pouco na constelação. Prince Mulford traz que pensamentos são forças, e muitos pensamentos, unidos ao longo dos anos, se tornam cordas que amarram nossa liberdade. Então, muitos pensamentos, muitas cordas, assim por dizer, unidos ao longo dos anos,
nós nem sabemos mais qual foi a origem do pensamento, mas tem uma corda que tem nó lá atrás. E aí, hoje, nós não nos vemos livres daquele sentimento por conta dessa corda, desse nó. Como exemplo, a gente pode falar, por exemplo, sobre uma paciente minha, a Clara. A Clara, ela foi abandonada pelo pai logo cedo, na infância, e ao longo da vida dela, ela procurou diversas terapias até chegar na constelação, e ali ela compreendeu, e ali sim ela viu o real motivo dessa causa, desse nó que ela sentia. Porque a Clara, ela se sentia constantemente abandonada. Ela se doava nas relações mais do que devia, e ela sempre tinha o medo do abandono, sempre. E aí, a gente em sessões, começamos a perceber que a mãe dela havia sido abandonada também, e ao mesmo tempo a avó havia sido deixada pelo marido. E por que a Clara repetia aquele padrão inconsciente? Bert Hellinger nos traz que muitas das vezes por um amor cego ao sistema que eu digo seria o campo que essas cordas estão emaranhadas. Esse sistema, nós por fidelidade a ele, nós nos mantemos ligados e cumprimos o papel daquilo. Às vezes isso está ligado à nossa história, aos nossos ancestrais. Muitas das vezes não é o que nós queremos. E aí foi numa sessão que a Clara virou e disse: mãe, vó, eu vejo vocês, eu honro vocês, mas eu escolho fazer diferente daqui para frente. E ela tomou consciência, nutriu outro tipo de relação e hoje conseguiu superar esse nó invisível, desatar esse nó. O importante é que o primeiro passo é reconhecer que nós estamos dentro desse emaranhamento. Reconhecer que a cura começa quando aceitamos o que é como é e o que foi como foi. E que esse emaranhamento, na realidade, ele envolve fidelidades ocultas. Muitas vezes um cara do trabalho que você conheceu, e aí ele deu uma opinião para você, que você se ligou a essa opinião naquele momento, e aí a vida passa, mas lá na frente você reproduz essa mesma opinião, mas você tem uma discordância daquilo, tem um conflito interno e você fica mexido com aquilo. Existem diversas maneiras desse emaranhamento estar presente nas nossas vidas, não só familiarmente, em todos os sistemas em que nós estamos envolvidos. Bert Hellinger traz que a alma se liga ao destino do sistema a menos que alguém a liberte com amor. E Eliphas Levi complementa que nada aprisiona a alma, nada que aprisiona a alma pode resistir ao olhar de quem decidiu ver com lucidez. E ver com lucidez não é ver com rejeição, não é ver com ódio, é ver com amor. Prince Mulford, ele traz que os pensamentos são forças e as forças desses pensamentos unidos podem gerar uma vibração e essa vibração pode impactar em algum estado. Portanto, essas vibrações que atraem esse estado, elas podem gerar o seu destino. Se todo pensamento é uma semente e toda dor é a colheita de algo que um dia acreditamos, o que nós estamos acreditando hoje? Será que é a mesma coisa de que nós acreditamos lá na infância, quando alguém que nós não tínhamos o controle disse algo e marcou a nossa infância? Ou alguma situação que nós sofremos? O importante aqui é que o que liberta é reconhecer. Então, reconhecer é libertar. E o nó, ele só vai se desfazer no momento em que ele for visto com amor. E a cada nó que é desfeito com essa visão de amor e acolhimento, é um respiro que a alma dá de sossego. Os nós, eles são invisíveis, mas eles na realidade são pedidos de escuta. Quando essa dor chega, a primeira reação que nós temos é negar ela, é rejeitar ela, é querer correr, é querer terceirizar a responsabilidade disso, é querer culpabilizar alguém. E está tudo bem, porque o que nos foi ensinado foi isso.
Porque a dor, ela sempre foi sinônimo de fraqueza, ela sempre foi sinônimo de fracasso, ela sempre foi sinônimo de menos importância, de não merecimento, de não pertencimento. Então, se a dor, ela traduz tudo isso, está tudo bem querer evitá-la. Mas, na realidade, o caminho espiritual nos mostra que a dor, ela é mais do que isso. E devemos fazer mais do que isso. A dor é o véu que cobre a revelação espiritual. Rasgá-lo é um ato de coragem sagrada, é um ato de empoderamento da alma, é um ato de libertação da sua alma. Então, muitas vezes a dor, ela não é alguém te punindo, ela não é algo simplesmente para ser ignorado ou querer que acabe logo. Muitas vezes ela precisa ser sentida, ela precisa ser reconhecida. E por quê? Porque a dor é uma mensageira, ela está nos dizendo algo. E no caminho espiritual, assim como na constelação familiar, nós aprendemos que a dor é uma mensageira e que ela não está contra nós. A dor, ela pode vir da nossa história, como uma perda, uma traição, uma rejeição, um abandono, um fracasso. Mas ela não se resume a isso. Ela não é algo, ela não é uma mensageira que vem te entregar essa mensagem, olha aqui como você foi abandonado, e ela quer ficar perdurando ali como isso. É uma mensagem da alma dizendo que tem algo para ser olhado aí. É uma mensagem da alma dizendo que precisa ser algo, que tem algo que precisa ser absorvido, escutado, compreendido. E é importante entender que a dor muitas vezes não começou em nós. A constelação traz que a alma é coletiva e ela é familiar. Então nós estamos presos a toda a nossa árvore genealógica, e isso é um sistema. Ao mesmo tempo nós estamos presos a outros sistemas, como no trabalho, como em casa, na família, como os nossos núcleos que nós visitamos e frequentamos. São todos sistemas. E muitas vezes a dor não começou em nós. Às vezes nós chegamos num sistema em que a hierarquia e a ordem desse sistema nos impera que nós sintamos, façamos e sejamos algo. Quantos de nós não mudamos às vezes o nosso comportamento, ou então nós nos omitimos de algo quando nos deparamos com alguma situação em determinados locais, como no trabalho, por exemplo. Então a dor muitas vezes não começa em nós. Mas é importante entender que o mago não foge da dor. Ele a estuda até que se revele a fórmula da transmutação. Ele a estuda, ele se aprofunda nela até que ele consiga perceber como transmutar aquilo. Essa é a verdadeira alquimia interior. E é importante entender que o que dói aponta o que precisa ser reconhecido. O que foi excluído volta em forma de sofrimento. O que foi bloqueado volta em forma de rejeição. O que foi negado volta em forma de ausência. Então, às vezes nós nos vemos com dores de coisas que precisamos reconhecer, mas negamos isso. E isso perpetua relacionamentos destrutivos, isso perpetua uma falta de propósito, uma falta de senso de si. Quando na realidade a dor está apontando o que nós precisamos reconhecer, o que nós precisamos olhar. A dor, ela é o aguilhão que nos obriga a buscar o real e não o ilusório. E permanecer com a dor eternamente é ilusório. Porque nenhuma dor ela vai durar para sempre. E o sofrimento não destrói o ser, ele o revela. Só que para ser revelado, ele precisa ser observado atentamente. Eu trago sempre que os 3 pilares da vida são o lado mental, o lado físico e o lado emocional. E eles juntos contemplam o lado espiritual, sintetizam nisso. Então eu formulei a teoria dos 3 nós, para a gente entender um pouco melhor essas 3 dores. O primeiro seria o passado mal integrado, o segundo, a distração mental, e o terceiro, a incoerência interior.
O primeiro, o passado mal integrado, seria aquilo que não foi digerido no passado, que continua vivo no presente, como mágoas, culpas, ressentimentos que reaparecem como reações automáticas. É o passado mal integrado vindo à tona. E aí, no caso aqui, seria emocional. Então, uma coisa seria perdoar. Porque perdoar é soltar o nó mental que nos prende a um tempo que já passou, como diz Prentice Mulford. Uma das coisas para soltar mais fácil seria escrever uma carta. Para quem se identifica com esse primeiro nó, seria escrever uma carta de perdão, ou para si ou para outra pessoa, não precisa entregar. Isso é uma prática que ajuda muito a soltar esse primeiro nó. O segundo nó seria a distração mental. E aí a ausência de presença gera ruído e desconexão. Foi no silêncio que a dor antiga encontrou espaço para ser revelada. Então é importante que nós não estejamos com a mente distraída, sem muitos ruídos. A distração é o esquecimento de si mesmo. E o silêncio é o templo onde a alma revela seus segredos. Então a meditação, o silêncio por si só já é como destravar esse segundo nó. O terceiro nó seria a incoerência interior. E aí, quando pensar, sentir, agir não está alinhado com o que nós sentimos, surge o conflito. E aí pode surgir a dor. Então, seja quem você é com coragem, amor e respeito. O que você esconde de si mesmo aprisiona a sua energia. Como diz Prentice Mulford, e Eliphas Levi traz que nada é mais destrutivo à alma do que a falsidade interior. Então, se nós buscamos a nossa verdade, por que nós estamos agindo de forma incoerente com o que nós achamos ou o que nós pensamos? Precisamos achar toda uma comunhão disso. E essa na parte impacta muito no nosso físico. Mas, caminhando então para esse final, eu proponho, e se a dor for sua aliada? Se a gente entender que a dor não quer punir a gente, ela quer integrar a gente novamente. O que a dor quer é ser vista, não vencida. E toda dor contém uma sabedoria que só o tempo e o amor revelam. Resistir perpetua a dor, mas escutar liberta. E se ela for a sua mestra? E se a mente e a escolha da cura forem o caminho que nós escolhemos? O pensamento que resiste à dor a eterniza, e o que a escuta a dissolve. Então você está resistindo à dor, pensando nela frequentemente, ou você está escutando ela, procurando dissolver? Transformação é decisão. Então a dor reconhecida deixa de ser punição e se torna impulso de vida. Queria deixar muito claro que você não precisa fechar os olhos para a dor. Você precisa apenas abrir o coração para ela. Não há o que temer. Ela já está lá. Ela só está buscando ser entendida, compreendida. E se você vai sair daqui de hoje com uma reflexão final, que seja essa: que nós não estamos presos ao que herdamos, estamos conectados. E toda conexão pode ser transformada. Então, há caminhos que quando nós paramos de fugir, eles se apresentam, eles se abrem. E como dizia Swami Vivekananda, a alma que sofre e compreende avança 1000 anos em um dia. E, por fim, com base nesses aprendizados e com base em tudo que eu venho estudando, eu compilei, e para quem se interessar, buscar nas minhas redes sociais, eu trago uma forma de ajudar nesse movimento de autolibertação, que seria o programa Cordas Invisíveis. Cordas Invisíveis, ele trata exatamente dos pilares de protagonismo da vida, de estado de presença e de alinhamento de comportamentos. É uma live, é uma coisa muito simplória, valor ínfimo, é apenas para ajudar. Então quem sentir no coração pode ir até as minhas redes sociais, e aqui fica aqui o convite para que nós possamos dar lugar à libertação da alma nesses aspectos. E com gratidão profunda por me permitirem partilhar tudo isso essa noite, eu quero que cada um siga leve para sua casa e atento aos sinais da sua alma. Muito obrigado.
could have.